vamos começar. A questão é a seguinte. Vamos lá, meu irmão. Nós estamos falando aqui mais uma vez sobre o dom de língua. E um dos comentários que tem acontecido e que existe aí, muita gente que crê nisso, e realmente a Bíblia aparentemente apresenta isso, é a questão de que a manifestação do dom de línguas, ela cai justamente no momento da oração. Ou seja, é um momento íntimo entre o ser humano e Deus e o Espírito Santo. E aquela manifestação do Espírito, aparentemente, é uma confirmação de que ele está sendo aceito ou até mesmo recebendo um dom espiritual. E muitas vezes a gente tem apresentado aqui que o dom de línguas foi um dom de idiomas, onde as pessoas compreenderam o que Pedro estava falando. Afinal de contas, como que a gente pode entender essa questão do dom de línguas na palavra de Deus? Especialmente em Atos, professor. Vamos lá, meu amigo. Realmente, alguns irmãos, com base em Atos 10, 44 e 45, pensam que o dom de línguas, ele também tem um propósito de confirmar o crente, confirmar de que ele recebeu o Espírito Santo. Realmente, aqui neste capítulo, o dom de línguas teve um propósito de confirmação, porém esse propósito de confirmação foi evangelístico. E uma outra coisa que devemos analisar é qual foi a natureza do dom de línguas aqui neste capítulo. Será que os não-judeus falaram em línguas estranhas, nenhum tipo de idioma que existe aqui no mundo, ou falaram em línguas estrangeiras que pudessem ser usadas na evangelização? Então essas são algumas questões que precisamos abordar. Quando lemos Atos 10, 44 até o 48, vamos conseguir, quando lemos esse texto, chegamos à devida conclusão. Vamos ler a partir do verso 44, que diz assim: Então Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, os não-judeus, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Realmente teve um propósito de confirmar perante os judeus que os não-judeus também mereciam a salvação, que era plano de Deus que os não-judeus também se salvassem. Agora tem um detalhe, o propósito aqui continua, querido irmão e irmã, sendo missiológico. Por quê? Os apóstolos só continuariam na missão de pregar aos não-judeus se eles tivessem uma confirmação, uma certeza de que Deus queria também salvar aos não-judeus. E como que Deus confirmou diante dos apóstolos que a salvação não era exclusiva para o povo judeu? Foi dando o dom de línguas, não é? A Cornélio e aos demais gentios ou não judeus que se reuniam na casa dele. Então teve um propósito de confirmação, mas o propósito evangelístico continua presente aqui no dom. Um outro detalhe importante é que no verso 46 fala que enquanto eles falavam em línguas, eles estavam o quê? Exaltando a Deus. Ora, para que os apóstolos, para que os judeus estivessem compreendendo que os gentios exaltavam a Deus, é óbvio que a natureza do dom de línguas aqui não é aquele dom de línguas estático que ninguém compreende nada e que não faz parte de nenhum idioma ou dialeto aqui no nosso mundo. Se ao eles falarem línguas, os judeus compreenderam que eles estavam louvando a Deus e exaltando a Deus, é óbvio que mesmo eles falando em outros idiomas, para confirmar que os não-judeus também eram dignos de salvação, eles estavam sendo compreendidos. E uma segunda questão que temos que responder para finalizarmos daí essa resposta é a seguinte: será que biblicamente todos os cristãos, ou a maioria, diríamos assim, vai receber o dom de línguas como uma confirmação de que essa pessoa tem o Espírito Santo? Biblicamente não.
Biblicamente, isso ocorreu numa ocasião especial em Atos 10, em outras ocasiões especiais na Bíblia. Agora, as exceções não se constituem na regra. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, 28 a 30, e com esse verso nós finalizamos essa resposta. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Estas perguntas retóricas de Paulo estão nos indicando o seguinte, que Paulo não acreditava que todos os cristãos deveriam ter o dom de línguas. Ele está dizendo que a alguns Deus deu um dom, a outros um outro tipo de dom, a outros um terceiro dom, a outros um quarto dom. Se o dom de línguas fosse realmente um dom para todos os crentes poderem evidenciar nas suas vidas que tem o Espírito Santo, obviamente que o dom de língua seria algo universal, e Paulo não teria dito isso aqui, né? Porém, as perguntas retóricas de Paulo demonstram claramente que o dom de línguas não é para uma confirmação de todos os crentes. Foi utilizado sim para a confirmação em Atos capítulo 10, mas isso não significa, como eu disse anteriormente, que a exceção se constitua na regra. Então é muito importante, amigo telespectador e ouvinte, nós analisarmos um contexto um pouco mais amplo do assunto para interpretarmos devidamente o dom de línguas na Bíblia e especialmente o capítulo 10 do livro de Atos.